Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e nós estamos com o nosso momento escatológico, sempre trazendo alguma coisa referente ao fim dos tempos, referente ao plano de Deus, às profecias do Antigo Testamento e a todo o plano de Deus para a humanidade, ok? E hoje o assunto que nós vamos falar, nesse momento escatológico, é quem é a mulher de Apocalipse, capítulo 12. Tem muita gente que diz que ali se refere a Maria, outros dizem que se refere à igreja, e outros dizem que se refere a Israel. Então, quem é essa mulher de Apocalipse, capítulo 12? Ok? Então, vamos analisar muito bem o texto. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Com a vara, e o dragão parou diante da mulher, levou a terça parte das estrelas e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe entregasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e aos seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ok? Versículo 14. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho, de Jesus Cristo. É muito importante, irmãos, nós começarmos a interpretar esse texto, mostrando exatamente uma questão interessante, porque se você estudar o livro do Apocalipse, o capítulo 11, do 11 ao 14, me parece que ele trata diretamente com Israel, porque no capítulo 11, no início, nós vemos as 2 testemunhas profetizando, e o lugar onde ela profetiza foi aonde o Cristo foi morto, e é a cidade de Jerusalém. Ok? Então, já mostrando que está fazendo uma menção local àquela terra, a Terra Santa, aquele pedaço de terra ali, fazendo menção a Israel. Lá no final do capítulo 11, lá no versículo 14, 19, aparece a Arca da Aliança. É aberto o santuário e se tem uma visão da arca. Então, já mostrando que Deus voltou a tratar com Israel novamente. Quando você estuda as profecias bíblicas, é bom você se lembrar que existem 3 polos de representação bíblica. Existem os judeus, existem os gentios e existe a igreja. Ok? Então, Deus trata com cada um de forma diferente. Nós sabemos que o reino foi oferecido aos judeus, mas eles não creram em Jesus como Messias. A grande parte não, a nação toda não. Então, por isso, o reino foi adiado para eles. Então, durante a tribulação, eles vão se converter
A tribulação, na verdade, é um período onde Deus ele volta a tratar com Israel no seu plano divino, através de todas as profecias que Deus havia falado já no Antigo Testamento, profetizado. O tratamento é diretamente com Israel. É claro que vai haver gentio também, que vai aproveitar para se converter durante esse período de tribulação. Mas especificamente trata diretamente com Israel. É bom que você saiba disso. Capítulo 11, 12, 13 e 14 de Apocalipse trata diretamente com Israel. Se nós formos por eliminação, não dá para ser Maria, porque Maria ela não fugiu para o deserto para ficar 1260 dias, como a mulher aí, né, do texto de Apocalipse. Então Maria já não faz parte, embora ela tivesse dado a luz a Jesus, ela já não faz parte já dessa interpretação. A igreja também não pode ser, porque o livro do Apocalipse, né, do capítulo 4 até o capítulo 18, ele não faz menção da igreja na terra. Né? O livro do Apocalipse está dividido assim. Capítulo 1, introdução do livro. Capítulo 2 e 3, cartas à igreja da Ásia. Capítulo 4 e 5, mostra a igreja no céu. Né? Já num plano, já em outro plano, vivendo já no céu. Capítulo do 6 ao 18, não existe nenhuma citação da igreja. Né? O capítulo 20, ele vai tratar, né, do julgamento e vai tratar também do milênio, do período milenar. E o capítulo 21 e 22 já entra no estado eterno, o período da eternidade. Então, do capítulo 4 até o capítulo 18, não há nenhuma referência à igreja na terra. Por isso, a mulher não pode ser a igreja, porque ela é perseguida pelo dragão. Ok? Então, por eliminação, isso aí já está completamente fora. O uso do termo mulher, não é? Deus ele trata Israel no Antigo Testamento usando o termo mulher. Isso é perceptível em Isaías 47, de 7 a 9. Isaías 54, versículos 5 e 6. Também Jeremias 4, versículo 31. Miqueias, capítulo 4, versículo 9. E também 10, capítulo 5, versículo 3. E Isaías 66, do 7 ao 8. Eu queria ler com você Isaías 54, 5, 6. O termo mulher sendo aplicado a Israel. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste, de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Então nota-se aqui que Deus, no Antigo Testamento, ele tratava Israel como mulher. E a igreja, no Novo Testamento, ela nunca foi tratada como mulher. A igreja é tratada como noiva, como a esposa, não é? Como aquela que está aguardando, não é? O marido, como virgem, perdão, como noiva, como aquela que está aguardando o marido voltar. Então, de forma nenhuma pode ser a igreja. É muito bom você saber disso. Também, a gente vai então para a interpretação do texto em si. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, logo aqui, nós começamos a lembrar de que uma mulher, ela está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós lembramos imediatamente do sonho de José, onde ele via o sol, a lua e as estrelas se prostrar diante dele. Isso aí se refere diretamente a Israel. Além de tudo que nós falamos, o próprio texto ele começa a nos trazer interpretações que são claras, não é? Que aqui as 12 estrelas certamente simbolizam as 12 tribos de Israel. Ok? Também, versículo 2 diz assim: E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. É claro que Israel vai sentir dores de parto, gerando o reino, gerando o Messias. É uma outra analogia. Isso é confirmado em Jeremias capítulo 30, do versículo 1 até o 9, e Isaías capítulo 26, do 17 ao 21. É mostrado ali a questão das dores de parto, a nação sentindo dores de parto por estar gerando o Messias. Ok? Um outro texto importante que a gente vai notar, que se fala, né, que se mostra que é Israel, é que não foi a igreja que deu a luz a Cristo. Israel
Israel que deu a luz a Cristo. Cristo deu a luz à igreja, não é verdade? Foi Cristo que gerou a igreja veio de Cristo. Ok? Cristo, ele não foi gerado pela igreja, Cristo foi gerado por Israel. O versículo 5 diz assim: deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mostrando aqui que o filho que ela deu à luz é Jesus. Israel gerou Jesus. Isso é confirmado por Paulo em Romanos, no capítulo 9, no versículo 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito e eternamente. Amém. Então o texto deixa claro que Cristo ele descendeu dos patriarcas, ele veio, não é, da linhagem de Israel. Então fica muito claro que a mulher, então, em questão, ela não se trata nem de Maria e nem a igreja, ela se trata de Israel, essa mulher perseguida. Quando fala de deserto, e a mulher fugiu para o deserto, no versículo 6, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, mostra que o deserto é um lugar de tratamento onde normalmente Israel passou. Então se refere novamente a Israel. Se você quiser entender isso melhor, você pode ir em Ezequiel capítulo 20, versículo 36, que fala do julgamento da nação de Israel no deserto. Ok? E para terminar, eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo 7, que diz assim: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então está mostrando Miguel se levantando, não é, para pelejar pelo povo. E que povo é esse? O povo de Israel, irmãos. Miguel tem conexão direta com Israel sempre. Daniel capítulo 12 vai nos revelar isso. Daniel 12:1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, ou seja, Israel. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, fica claro então que essa mulher, por tudo aquilo que eu disse, por tudo aquilo que eu falei, ela não é a igreja, e também essa mulher não é Maria. Essa mulher que foge para o deserto, que deu à luz a um filho varão, se refere a Israel, com quem Deus trata durante o período da tribulação. Ok, queridos? Fiquem na paz. Voltaremos em breve com mais temas interessantes no nosso momento escatológico. Ok? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.